Olá, hoje a gente vai fundo no capítulo 7 do primeiro livro das Crônicas. Isso aí. É aquele capítulo cheio de listas, né? Genealogias. Exato. Parece só nome e número, mas essas listas eram essenciais. Mostravam quem era quem, os direitos de cada um. Definiram a identidade, né? O pertencimento. Isso. Então a nossa ideia aqui é olhar além desses nomes e números para ver que histórias eles podem contar. Bora lá. Então, vamos começar com Issacar, né? O texto lista os filhos Tolá, Puá, Jazube, Sinrom. Certo. E aí destaca os descendentes de Tolá. Olha só, 22.600 homens de guerra na época de Davi. 22.600 é um número bem expressivo. E não para aí. Diz que por terem muitas esposas e filhos, chegaram a 36 mil homens prontos para a batalha. E o total de guerreiros da tribo, 87 mil. 87 mil é fascinante, né? Esses números, eles não eram só para contar gente. Não, né? Qual seria o propósito, então? Olha, provavelmente tinha várias funções. Primeiro, claro, mostrar a força militar. E com isso a importância política da tribo. Ah, faz sentido, poder. Poder, exatamente. Podia ser de um censo específico, como o texto sugere, né, da época de Davi, ou talvez até um número idealizado para mostrar a bênção de Deus, a força. Entendi. Um registro de identidade e de poder mesmo. Isso, identidade coletiva. Aí, seguindo para Benjamim, a gente vê um padrão parecido. 3 filhos principais, Belá, Becker, Gidiel. E os números continuam altos, né? Sim, 22 mil de Belá, 20 mil de Becker, 17 mil de Gediel. A escala é notável. Mantém o padrão. E ainda tem uma menção rápida a Naftali ali, né? Ligando a Bila. Isso. Mas aí a gente chega em Manassés e a genealogia... Bom, ela traz umas coisas mais específicas, né? Ah, sim. Aqui fica bem interessante. A lista ganha uns detalhes que mostram, assim, a complexidade da vida real, né? Como que, por exemplo? Bom, menciona Asriel. A linhagem dele vem por uma concubina aramaia. Isso já é um detalhe. Pois é, sugere conexões fora do grupo principal, talvez integração, né? E tem Maquir, que se casou com alguém dos Upitas e Supitas. De novo, talvez alianças, assimilações. E tem as mulheres, né? Em Manassés aparecem figuras femininas importantes. Exato. Duas menções que chamam a atenção. Primeiro, Zelofiade. Aquele que só teve filhas. Esse mesmo. O fato de mencionarem as filhas é significativo. A história da herança delas vai ser importante depois, lá em Números. Verdade. E tem Maca, a esposa de Maquir. Ela deu nome a um dos filhos. São, tipo, pequenas janelas, né? Que mostram umas nuances. Até um certo espaço para a mulher, mesmo na estrutura patriarcal. Interessante. Já em Efraim, a lista, ela é interrompida por uma história bem triste, né? Ah, sim. É um momento bem humano no meio da lista. A genealogia para contar da morte dos filhos de Efraim, Ézer e Eliade. Eles morreram tentando pegar gado dos homens de Gate, né? Deu errado. Exatamente. E o texto fala do luto do pai, Efraim, e do nascimento de outro filho, Berias, que ganhou esse nome justamente por causa da desgraça na família. Nossa, que forte. Um toque muito real ali no meio. Pois é, mostra a vulnerabilidade, os perigos da vida. Mas aí, em contraste com essa tragédia toda, aparece outra mulher incrível. Será, filha de Efraim. Ah, será? Essa é demais. O texto diz que ela construiu cidades, Bet-Horon Baixa, Bet-Horon Alta e Uzen-Será. Uma mulher como fundadora, construtora. Isso era comum? Olha, comum não deveria ser, né? Mas a menção é muito notável. Mostra que sim, havia espaço para mulheres exercerem influência, liderança. De forma bem concreta, construindo mesmo. Que legal. E essa linhagem de Efraim também leva uma figura central, né? Josué, filho de Num. O sucessor de Moisés. A genealogia conecta a tribo a esse herói nacional. Exato. Então a lista não é só nome, é conexão com a história, com heróis, com eventos. E com lugares também, né? Porque o texto menciona as terras de Efraim e Manassés, cidades importantes. Sim, Betel, Gezer, Siquém, Bet-Sean, Megido. Listar esses lugares era afirmar a posse, a história da tribo naquele território.
A genealogia está ligada à terra. Faz todo sentido. E para fechar o capítulo, tem Azer. Azer. A lista segue um formato parecido, né? Filhos, netos, menciona uma irmã Serer. E destaca os líderes, homens escolhidos, guerreiros valentes, líderes de destaque e o número final de guerreiros, 26 mil. Isso. O padrão se repete, reforçando a função dessas listas. Consolidar a identidade, registrar a força militar, estabelecer direitos, né? E preservar a memória. É impressionante como conseguem misturar a regra geral, as linhagens, os números, com esses momentos mais pessoais, essas exceções. Pois é. Revela a complexidade da vida antiga por trás da lista. Realmente, uma exploração que mostra que até esses textos que parecem mais áridos, né, têm muitas camadas de significado social, histórico, humano. Sem dúvida. Mas, sabe, essa riqueza de detalhes nos registros me faz pensar numa coisa. Quais histórias e quais pessoas ficaram de fora? Quem não foi considerado importante o bastante para entrar nessas listas oficiais? Boa pergunta. Refletir sobre essas ausências, né? O que não está lá, talvez diga tanto quanto o que está, sobre as prioridades, sobre a visão de mundo de quem escreveu isso tudo. Fica aí para a gente pensar.